Eu estava pensando qual é a palavra para definir o ano de 2024. Eu acho que não tem outra palavra melhor que não seja gratidão. É isso que eu tenho, esse é o meu maior sentimento no dia de hoje. Foi um ano maravilhoso. Cresci, aprendi, errei, acertei, me aproximei de algumas pessoas, me afastei de outras pessoas, e assim é a vida, é um eterno aprendizado. Então, eu só tenho gratidão por todos vocês que acompanham o meu trabalho diariamente aqui no canal, nas outras redes sociais também, e foi um ano maravilhoso. E vocês, tiveram um ano maravilhoso? Espero que 2025 seja ainda melhor para vocês. Fica aqui a minha mensagem de carinho para todos vocês que acompanham o meu canal aqui diariamente. Dito isso, pessoal, informações importantes, informação também envolvendo o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil já no dia 2 de fevereiro, daqui a pouquinho. Parece que está longe, mas não, é daqui a alguns dias. E é uma informação extremamente importante que eu acho que até os torcedores do Flamengo vão gostar de saber. Temos também informação sobre o atacante, que o Flamengo, o atacante africano que a gente trouxe no vídeo de ontem, que o Flamengo estaria de olho. A gente vai trazer uma atualização envolvendo esse nome e também um comentário sobre a coletiva do José Boto, que eu já vi que ele tocou na ferida e incomodou muita gente. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações. Eu vou trazer informações inicialmente para começar o vídeo sobre o Botafogo. Porque o Botafogo é o rival do Flamengo no dia 2 de fevereiro na Supercopa do Brasil e vai ser o rival do Flamengo durante a temporada 2025. Um time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, obviamente ele entra no próximo ano como o time a ser batido, digamos assim, embora esteja passando por uma metamorfose. Se é que a gente pode chamar de metamorfose, porque muitas mudanças estão acontecendo. Inclusive, o técnico Arthur Jorge vai sair, já emendando essa informação. Acabei de conversar com uma pessoa ligada a ele aqui, que ele está finalizando os últimos detalhes com o Al Rayyan do Catar, e aí, em seguida, esse clube do Catar vai pagar a multa rescisória ao Botafogo e anunciar a contratação de Arthur Jorge por um contrato válido por 2 anos e meio, obviamente, e com um salário daquele jeito que você já sabe como é que funciona lá no mundo árabe. Então, o Botafogo perdendo o treinador, perdendo também alguns jogadores que já se despediram, o próprio Botafogo renovando muito o elenco, e vai perder o Luiz Henrique também, o atacante, que foi eleito, inclusive, o Rei da América nesse dia 31 de dezembro. E aí eu estava conversando com uma pessoa para saber sobre o futuro dele, até porque o Fabrício Romano, que é especializado em mercado de transferência, noticiou o interesse da Fiorentina, mas o John Textor não aceitou pelos valores. Lembrando que o Luiz Henrique pertence ao grupo do John Textor. Inicialmente ele veio para o Botafogo para depois ir para a Europa para vestir a camisa do Lyon, e é isso que vai acontecer. Em 2025, segundo eu apurei, ele não fica no Botafogo. Ele nos próximos dias viaja para poder se apresentar ao Lyon e aí depois vão definir o futuro dele. Mas o que me garantiram é que no Botafogo em 2025 Luiz Henrique não estará. E eu vejo muita gente, óbvio, que também tem um lado torcedor para poder zoar o rival, mas eu vejo muita gente, entre aspas, zoando e criticando o Botafogo, chamando de clube satélite. Gente, o Botafogo faz parte de um grupo, tá? Ali nesse grupo tem vários times. E, obviamente, por exemplo, o Thiago Almada, quando ele veio para o Botafogo, já sabia que ele iria para o Lyon depois. O Luiz Henrique também, inclusive, tinha a possibilidade do Luiz Henrique ir já no meio do ano, mas ele não quis ir, quis ficar, beleza, e agora ele vai viajar para poder se apresentar ao Lyon. Eu não vejo nenhum problema isso, a partir do momento que você se torna SAF e esse clube faz parte de um grupo, isso vai acontecer, não tem jeito, isso vai acontecer. Eu não vejo nenhum demérito do Botafogo, muito pelo contrário, o jogador veio, conquistou títulos importantes, foi importante, inclusive começou a ser convocado para a seleção brasileira e agora vai voltar para a Europa, para onde ele queria estar. E não tem nenhum problema nisso, pelo menos é a minha visão, mas óbvio, o torcedor ele não vai perder a oportunidade de, entre aspas, repito, zoar o rival. Mas isso, fica essa informação aí envolvendo o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, jogo que vai ser disputado em Belém, tá bom? Vamos lá, informação sobre o Lassina Traoré, o atacante que pertence ao Shakhtar.
A atualização que eu tenho é a seguinte: o Flamengo não vai avançar na negociação por esse jogador. Existia sim um interesse, existia sim a possibilidade de o Flamengo tentar o empréstimo, mas foi o que eu falei no vídeo de ontem. O José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo, iria sondar a situação clínica do jogador que passou recentemente por um grave problema no joelho, uma cirurgia muito grave, e aí um problema sério. E com isso, o José Boto entendeu, após fazer essa análise, essa verificação, essa consulta, entendeu que a parte clínica do jogador ainda preocupa e que, teoricamente, não vale o risco de contratá-lo agora mesmo que seja por empréstimo. Então, o jogador, a priori, está descartado, tá, da diretoria do Flamengo. Ah, Vene, e o Firmino? O Firmino continua na mira, mas o Firmino é um caso, digamos, mais complexo, porque depende também do lado financeiro. Ele tem contrato longo com o clube lá da Arábia Saudita, até 2026, ele recebe um alto salário, então teria que ter uma negociação extremamente desgastante para poder conseguir a contratação desse jogador, mas o jogador continua na mira, ele continua em pauta no Flamengo. Essa foi a palavra utilizada para mim, que eu vou repetir aqui para vocês. O jogador continua em pauta. Tem negociação em andamento? A informação que eu tenho até o dia 31 de dezembro de 2024? Não, mas é um jogador que está em pauta. É totalmente diferente do Lassina Traoré, que não está mais em pauta. Foi, entre aspas, descartado por conta dessa situação clínica dele que preocupa. José Boto, eu vi ontem, por exemplo, eu até destaquei essa declaração dele, que eu acho que foi uma declaração extremamente importante, que ele falou, para mim foi a mais importante até. Ele falou o seguinte: amor, responsabilidade, tá? O Felipe Luiz foi uma escolha minha e se falhar a culpa é minha. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não só ele. Porque isso é fácil, muda de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa, fecha aspas. Ele tá certo. O que ele tá querendo dizer? Que a antiga gestão a todo momento mudava treinador. Mas, Vene, isso deu certo, porque olha a quantidade de títulos que o Flamengo conseguiu. Beleza, você quer deitar nessa teoria de que deu certo, essa mudança constante de treinador, beleza, mas o Flamengo poderia ter conquistado muito mais títulos que o conquistou nos últimos 6 anos se não tivesse tanta troca de treinadores assim. E se teve tanta troca de treinador assim é porque os dirigentes estavam errando, né? Eu acho que o José Boto está certo, que se o Felipe Luiz não der certo, que foi uma escolha dele, ele tem que ser cobrado, não só o Felipe Luiz. A culpa não é só do treinador. É muito fácil. Errou, troca de treinador. Fica nessa troca constante. Não é assim. E o José Boto, quando ele diz que vai fechar, que vai restringir, inclusive vai mudar a filosofia, que é só quem faz parte do futebol, gente, ele está certo. Acabou o trem da alegria nas viagens. Repara só que nos últimos anos, nas viagens do Flamengo, era um trem da alegria danada. Um monte de gente que nem deveria estar lá viajando. E no mesmo avião. Beleza, se fosse até em avião separado ou em hotel separado, ok. Mas é óbvio, gente, a gente sabe que quem está ali e não faz parte do futebol, para que está ali? Qual é a necessidade de estar ali? E o José Boto, ele já está sendo criticado. Não, isso não faz o menor sentido. O José Boto tem dias de Flamengo e já vão começar, entre aspas, a fritar o novo profissional do Flamengo. Eu já vi que incomodou muita gente o fato do Flamengo ter dado holofote para ele, Flá TV fazendo transmissão na chegada dele, entrevista coletiva. Qual é o problema disso, gente? Estamos falando de um baita profissional. E o Flamengo está sendo pioneiro, está trazendo um dirigente estrangeiro num país que é uma panela danada com treinadores estrangeiros, embora agora menos ainda, mas agora vai ser também com dirigente? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que o José Boto ele precisa ter o apoio de todos, o respaldo de todos. E, pelo menos, ao que parece, ele terá o respaldo da nova gestão do Flamengo. Bora falar agora sobre Traoré, o atacante de Burkina Faso, que interessa ao Flamengo. Foi o primeiro a contar toda essa negociação ao longo dessa segunda-feira. Vários outros portais repercutindo a notícia. Queria trazer mais alguns detalhes sobre o atleta de 23 anos de idade, que tem contrato no Shakhtar Donetsk, que só não explodiu como se imaginava por conta de algumas lesões, entre elas a mais importante, uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho direito. Bora contar também que o Traoré chegou a começar, ele teve um início arrasador no Shakhtar de 9 gols nas 13 primeiras partidas. Foi no 14º jogo contra a Inter de Milão que ele sofreu essa cirurgia de ligamento cruzado. A partir daí precisou passar por uma série de pequenas, ou teve uma série de pequenas lesões musculares que o impedem de ser alguém ainda mais promissor.
De qualquer forma, o nome dele surge no Flamengo graças ao José Boto, que havia contratado o Traoré para o Shakhtar Donetsk na oportunidade do Ajax, investimento de 10 milhões de euros. O Boto chegou a falar a respeito do Traoré, abre aspas, a posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. O Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, é um jogador em quem pensamos e será e está em análise. Queria saber da sua opinião, para você, quem deve ser o camisa 9 do Flamengo, pelo menos até que o Pedro se recupere. Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? O Cruzeiro começou 2025 com uma notícia de impacto: a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Aos 28 anos, o ex-atacante do Flamengo chega como o quinto reforço da Raposa para a próxima temporada, conforme antecipado em novembro pelo **GE****. Gabigol assinou contrato de 4 anos e chega para ser a principal referência ofensiva do time mineiro. Com o vínculo encerrado com o Flamengo em 31 de dezembro, a SAF do Cruzeiro não perdeu tempo e oficializou o acerto logo nos primeiros segundos do ano. Antes de Gabigol, o Cruzeiro já havia anunciado outros 4 reforços de peso. São eles, os atacantes Bolazzi, ex-Criciúma e Dudu, que defendia o Palmeiras, o meia Rodriguinho, vindo do América Mineiro, e o volante Christian, que atuava pelo Atlético PR. A diretoria, no entanto, ainda não finalizou seu planejamento para 2025. Estão próximos de serem confirmados os nomes do lateral Fagner, do Corinthians, o meia Eduardo, do Botafogo, e o atacante Marquinhos, ex-Fluminense. Além disso, o clube busca pelo menos 2 zagueiros para completar o elenco. Gabriel Barbosa foi um desejo antigo de Pedro Lourenço, empresário e dono da SAF do Cruzeiro. Desde a janela de transferências de junho, Lourenço vinha demonstrando interesse em contar com o atacante, embora na época não houvesse viabilidade financeira para um investimento de tal porte. Desta vez, com a saída de Gabigol do Flamengo, o Cruzeiro conseguiu concretizar o sonho de trazer o homem-gol que tanto procurava. Em suas declarações recentes, Lourenço enfatizou que a posição de centroavante era uma das prioridades para o clube. Gabigol chega com o status de ídolo do futebol brasileiro e traz consigo um currículo invejável. Durante sua passagem pelo Flamengo, foram 160 gols em 305 jogos e conquistas expressivas, incluindo 2 Libertadores, 2019-2022, 2 Campeonatos Brasileiros, 2019-2020, e 2 Copas do Brasil, 2022 e 2024. O contrato com o Cruzeiro é um dos mais valiosos do futebol nacional. Além de um salário elevado, estão previstos bônus por desempenho e prêmios por metas atingidas. A saída de Gabigol do Flamengo foi cercada de desafios. Apesar de tentativas de renovação, as negociações não avançaram, abrindo caminho para o acordo com o time mineiro. Ao comentar sua temporada de 2024, Gabigol não escondeu as dificuldades vividas. Foi um ano conturbado para mim individualmente, com a questão do doping e depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso, mas foi um período horrível para mim, declarou o jogador após a final da Copa do Brasil. Agora, a expectativa é que Gabigol se reinvente no Cruzeiro, liderando o ataque e ajudando a equipe a conquistar novos títulos. A torcida da Raposa, sem dúvidas, deposita grandes esperanças em sua estrela.